Boa noite. E se eu lhes contar que a minha família conta uma história que é passada de geração em geração, datada do ano de 1500, na época das caravelas portuguesas, onde eles afirmam que o primeiro lobisomem surgiu no Brasil e era membro da minha família. Bem, essa história é quase como uma herança de família, que fala sobre um de nossos patriarcas que veio numa caravela portuguesa fugido da coroa inglesa. O seu nome era Louis e o sobrenome, se não me engano, era Gueda. Ele vinha para as Índias, entre aspas, à procura de salvação da perseguição que sofria por parte da coroa inglesa, que o acusava de crimes de bruxaria, compactação com o demônio e outros crimes. Acontece que, de fato, a família toda relata que Louis era um grande mago em sua região, e através da magia ele curava e cuidava de pessoas. Porém, em uma certa ocasião, ele havia errado algumas coisas em um encanto de invocação de Nebérios. E fora do círculo mágico de proteção, ele acabou sendo amaldiçoado, com a maldição do que era descrito como o cão da noite, e hoje chamamos de lobisomem. Após esse incidente, ele acabou perdendo o controle sobre si em público, numa apresentação de dança, num vilarejo próximo às províncias da capital portuguesa. E por conta das desavenças entre os dois impérios na época, ele não tinha para onde ir. Então, acabou pegando todas as suas economias e embarcando numa caravela que partiria em direção às Índias. E essa caravela veio parar no Brasil. O problema é que, pelo que parece, esse negócio de maldição passa de maneira hereditária. Só que não por herança aleatória, como doenças e patógenos, mas de uma maneira bem específica. Boa noite, eu me chamo Lúcio Guimarães. Sou um dos descendentes da família Gueda, que vieram nas caravelas portuguesas em 1500 para colonizar o Brasil. E o que vou relatar para vocês é sobre a herança genética da minha família. O meu avô estava em fase terminal. Ele foi acometido de um câncer de pulmão. Porém, todos nós estávamos satisfeitos, pois o meu avô havia de fato vivido muito. E ele já estava na casa dos 110 anos de idade. E até os seus 90 anos ele era bem ativo. Caminhava, conversava e até andava a cavalo. Bem, ele era um velho duro na queda. Quando a minha família foi despedir do meu avô, ele parecia ser mal encarado. Sempre de chapéu preto, óculos escuros e um cigarro de palha na boca. Mas só quem conhece e convivia sabe bem que ele era uma pessoa totalmente diferente do que parecia. Ele era amável, educado e muito carinhoso. Quando chegamos em sua casa, ele estava sentado numa grande poltrona, dessas que inclinavam. Me aproximei, o abracei e ele começou a dizer: "Sente aqui, meu neto, que agora eu vou passar para você uma história, a maior herança dessa família. Um fardo que é pesado e doloroso, mas que também vai te ajudar a enxergar o mundo como você nunca viu. Eu vou lhe dar esse presente porque entre todos os meus netos, você é o mais forte." Eu sentia
que o meu avô estava se esvaindo. Sentia que ele estava nos deixando e só esperava a minha chegada para partir. Ele disse que queria me mostrar uma coisa. Então se levantou e pediu que eu o aguardasse. Enquanto isso, ele saiu caminhando em direção à mata local. A mata ficava a uns 100 metros de sua casa. E assim que ele chegou na mata, ele fez um sinal com a mão para que eu o acompanhasse. Já eram quase 6 da tarde, quando de fato consegui o acompanhar. Era uma clareira no meio da mata, com uma lagoa ao redor. E em volta da lagoa havia somente terra. Era como se tudo ali tivesse morrido. O meu avô, aquele velho duro na queda, tirou as suas roupas e começou a se contorcer. Eu, sem entender nada, corri em seu socorro. Mas quando cheguei a uns 5 metros dele, eu pude ver que não se tratava de um ataque e nem de uma crise. Era algo que sinceramente não dava para entender. Ele se contorcia e gemia de dor, seguido de um som como de ossos se quebrando. E ainda ali no chão, ele uivou bem alto. Os seus olhos tomaram um brilho alaranjado e os dentes sobressaltavam para fora da boca. Eu senti um arrepio e um calor correr pelo meu corpo. E um misto de medo e estado de transe hipnótico tomava conta de mim. De repente, o que antes era o meu avô, agora era uma criatura enorme, de pelos prateados como a lua. E mesmo com uma cara furiosa e de ódio, aquilo não me atacou. Pelo contrário, aquela coisa se pôs de pé e veio até mim e farejou ao meu redor, como se quisesse me contar algo. Eu fiquei ali estático, mas ao mesmo tempo eu fui tomado de uma curiosidade. Aquela criatura ali na minha frente, com toda certeza, era um lobisomem. Ele caminhava ao meu redor, sempre me encarando e me cheirando. E logo em seguida, ele foi caminhando em direção à lagoa. Bem, eu não sei porquê, mas eu o segui. E quando eu cheguei bem perto dele, ele se virou para mim novamente e me mordeu no braço. O sangue começou a escorrer. Eu me assustei e saí correndo em direção à nossa casa. Mas parecia que quanto mais eu corria, mais eu ficava longe. Não se passou muito tempo e eu senti uma frieza enorme no corpo, uma fraqueza e uma dor muito forte na nuca. Era como se uma pressão muito forte me deixasse incapaz de fugir. Acabei caindo no chão e a última coisa que vi foi aquilo chegar próximo a mim e me cheirar. E neste momento eu pensei que iria morrer. Na manhã seguinte, eu já acordei com o meu avô dentro de um caixão. Tentei explicar para as pessoas o que tinha acontecido na noite passada, mas por conta do velório, eu deixei esse assunto de mão. Bem, dias se passaram e as pessoas da família estavam estranhas comigo. Era como se eu tivesse feito algo de errado e eu não entendia o porquê. E quase um mês após o falecimento do meu avô, eu estava tranquilo e sentado na mesma poltrona que o meu avô ficava. E aquela era uma noite de lua cheia.
Ouvi uma voz falando algo no meu ouvido, algo que eu não entendia. Então, eu senti de novo aquele calor e a pressão na nuca, uma vontade grande de vomitar e uma dor de dente enorme. Chamei a minha tia e contei para ela o que estava sentindo. Então, ela me levou na parte de baixo da casa, onde havia um porão. Me pôs sentado em uma cadeira e me pediu que eu relaxasse e ficasse tranquilo. Bem, eu apenas a obedeci. Na cadeira havia correntes grossas e reforçadas. E eu fiquei lá, todo acorrentado. Passei a sentir uma dor enorme, como se todos os meus ossos estivessem se quebrando. A dor de dente só piorava, e parecia que os meus dentes iriam saltar para fora. Senti todo o meu corpo se contorcer. E naquela noite eu tive a minha primeira transformação. E desde então eu compreendi o que era a herança do meu avô. O fardo que é passado de maneira hereditária é aquela maldição. E o que ele me fez naquela noite foi me passar a sua responsabilidade. E daquele dia em diante, todas as noites de lua cheia, as minhas noites são assim, trancado e acorrentado em uma cadeira. Eu passo a ouvir vozes e sinto cheiros que eu jamais imaginaria sentir. E tudo isso que eu mencionei vai acontecendo até que eu me apague e não me lembre mais de nada. Bem, desde a noite em que o meu avô me mordeu na forma de lobisomem, eu passo a ter flashes de memória. Porém, não são memórias minhas. São memórias da minha família no período colonial. É como se junto daquela maldição também viesse as memórias de todos os meus antepassados. E pouco a pouco, essas memórias me vêm à mente. Recentemente, eu descobri que na noite que vi o meu avô virar lobisomem, eu mesmo o trouxe nos braços para casa. E que quando eu cheguei naquela noite, ele já estava morto. Pois o que o mantinha vivo era a maldição do lobisomem. Sei que a minha história parece meio absurda, mas posso jurar que é verdade. E só quem já passou por isso vai saber do que estou falando. Boa noite. Olá, Elite Oculta. Me chamo Robert e tenho 52 anos. Esse relato ocorreu comigo há 10 anos atrás, na cidade de Tabatinga, Amazonas. Essa cidade fica bem na divisa do Peru e Colômbia. Resumindo, é um verdadeiro fim de mundo. Na época, eu era caminhoneiro e tinha que levar uma carga da Fiat até Manaus. E aproveitando a viagem, fui levar um reaproveitamento de carga para Ipixuna. Agora, pense em um fim de mundo, mais fim de mundo que o Acre. Sim, agora multiplique por 10 e você vai ter a cidade de Ipixuna. Bom, nessa viagem, estava eu e um amigo. E esse amigo se chama Jubileu. Assim que chegamos em Tabatinga, fizemos a entrega do restante da carga e não sabíamos o que era a carga, pois, como falei, esse foi um serviço à parte que me contrataram de forma anônima
e me ofereceram 10 mil reais para me trazer junto essa carga no caminhão. Já que eu estava indo para Manaus, Itabatinga fica aproximadamente 1.000 quilômetros de Manaus. Bom, de forma alguma eu poderia desviar minha rota, mas como eu trabalhava terceirizado e o caminhão era meu, então eu fui, pois 10 mil reais é muito dinheiro. Assim que cheguei na cidade, fui contatado por um homem desconhecido. Ele me passou o endereço do local de onde era para me levar a carga e assim eu fiz. Claro que havia muito risco nisso. Poderia ser um assalto ou até mesmo um golpe. Mas como o homem que me contatou lá na minha cidade em Minas Gerais me pagou 5 mil reais adiantado, eu tinha que cumprir com o acordo. E assim eu fiz. Levei a carga onde fui solicitado. Eu e o Jubileu estávamos armados, caso precisássemos nos defender. Bom, o local que chegamos era uma estrada erma de terra. Ficava rodeada de árvores. Nem o GPS funcionava ali. Assim que chegamos, retiramos a carga do caminhão, que era um caixote de aproximadamente 1 metro por 1,5 metro. Estava lacrado. Ao longe, avistamos um jipe se aproximando com um homem e uma mulher. Eles se identificaram como receptor da carga, conferiram a mercadoria e em seguida me pagou o restante do pagamento em dinheiro. Ele conferiu todo o dinheiro na minha frente e assim colocou a carga no jipe e simplesmente foi embora. Antes deles saírem, Jubileu ainda perguntou o que havia naqueles frascos que estavam dentro da caixa de madeira grande. A mulher respondeu que não era da conta dele, mas o homem riu e disse que era nitroglicerina. A mulher olhou para o homem com uma cara feia e os dois foram embora com a carga. Bom, para mim e para Jubileu, não faz diferença nenhuma, pois não tínhamos a menor ideia do que era nitroglicerina. Voltamos ao caminhão e voltamos a Tabatinga. Combinamos de passar o resto do dia ali em algum hotel e ir embora no dia seguinte. Passamos a noite em uma pousada. Essa pousada ficava pouco afastada da cidade. A dona da pousada era uma senhora de aproximadamente uns 40 anos de idade. O que se deu para perceber é que ela tinha um filho de aproximadamente uns 15 e só trabalhavam os dois ali. Vi alguns hóspedes no local, mas não procurei amizade. Só havia mais um quarto na pousada. Não via nenhum problema em dividi-lo com Jubileu, mas o problema é que só havia uma cama em cada quarto. Então Jubileu dormiu no caminhão e eu fiquei com um quarto. No dia seguinte, Jubileu veio me contar algo assustador que havia acontecido com ele. Ele disse que durante a madrugada ele acordou sem sono e quando olhou pela janela do caminhão, ele viu uma moça muito linda passando. Ela tinha longos cabelos negros e aparentava ter uns 20 anos. Jubileu logo pensou o que a moça estaria fazendo uma hora dessas ali, em algum lugar tão deserto sozinha. Jubileu acenou os faróis do caminhão para a moça, ela olhou para trás e deu um sorriso. Jubileu então saiu do caminhão e foi até a moça. Os dois começaram a conversar e Jubileu se ofereceu para levar ela até sua casa. Ela aceitou, mas disse que morava pertinho e que poderiam ir a pé mesmo, e assim fizeram. Jubileu conta que passaram por um cemitério que ficava em uma rua deserta de areia e de repente eles começaram a ouvir uivos saindo de dentro do cemitério. Eram uivos amedrontadores. A moça se assustou e começou a correr. Jubileu tentou correr para alcançar, mas as luzes dos postes foram embora, deixando o local em completa escuridão. Depois de Jubileu ver que havia realmente perdido a moça, ele tentou voltar para o caminhão em plena escuridão, mas foi aí que ele sentiu algo o perseguir. Ele escutava pegadas pesadas o seguindo, mas como era muito medroso, ele evitou olhar para trás. Mas olhar para trás foi inevitável. Quando ele ouviu aquela coisa que o perseguia,
urrar atrás dele. Desesperado, ele tentou correr, mas caiu no chão, e quando olhou para trás, ele viu a silhueta da coisa mais horrenda que ele já viu em toda a sua vida. Jubileu disse que aquilo era uma criatura enorme de uns 2 metros. Tinha pelos negros acinzentados e olhos vermelhos como fogo. Nesse momento, Jubileu ficou ali no chão paralisado, observando a criatura vir em sua direção. Jubileu ali mesmo caído no chão, vendo aquela criatura se aproximar dele em passos lentos e pesados. Então ele sacou a arma que sempre levava consigo e apontou para a direção da criatura. Porém, logo de imediato, a luz da rua voltou e Jubileu pôde ter certeza do que estava parado em sua frente. Ele confirmou que a criatura era mais horrenda do que parecia ser no escuro, mas quando aquilo viu que Jubileu apontava a arma em sua direção, em questão de segundos aquilo correu e entrou no mato que ficava na lateral da rua. Jubileu conta que aquilo parecia correr 80 km por hora, de tão rápido que era aquilo. E ele ainda estava sendo modesto, pois aquilo foi tão rápido que não deu tempo nem de Jubileu ver direito. Ele levantou rapidamente e disparou, a correr em direção ao caminhão. Quando ele pensava que não poderia ficar pior, acreditem, ficou pior a situação. A criatura veio o perseguindo por dentro do mato, e a todo momento ele correu focando na criatura dentro do mato, mesmo que ele não conseguisse vê-la. Ele escutava o barulho do mato se quebrando, mas foi quando de relance ele olha para o outro lado para ver se avistava alguém, mas o que ele avistou foi muito pior. Havia outra criatura com as mesmas características da que o perseguia pelo mato em cima do muro do cemitério, o acompanhando com os olhos. Ele então deu um tiro para cima e imediatamente, quando olha em sua volta, não vê mais nada. Já não havia aquele demônio em cima do muro do cemitério, e muito menos barulho da outra criatura que o perseguia pelo mato. Jubileu pensou de correr para a pousada onde estava, porém, ele ficou com medo das portas estarem trancadas e ninguém o ouvir. E além do mais, a pousada estava mais distante que o caminhão. Jubileu rapidamente entrou no caminhão e se trancou lá dentro. Ele ficou completamente imóvel, sem fazer barulho algum, mas ele conta que ouvia aqueles mesmos passos pesados rodearem o caminhão. Mas não era apenas um, eram vários passos, como se ali estivesse 3 ou 4 daquela criatura. Depois de mais ou menos 10 minutos, aqueles passos foram parando até diminuir e sumirem. Mesmo assim, Jubileu continuou ali, imóvel, sem fazer barulho algum. Depois de algum tempo, ele pegou no sono e acordou com o raiar do sol. Mas ele se lembrava de cada detalhe do acontecido. Sinceramente, eu não acreditei em nada do que Jubileu me disse. Achei que ele teve um sonho e está achando ser real. Mas escutei toda a história com atenção e fingi acreditar. Disse para ele não se preocupar, pois estaríamos fora de Ipixuna antes do pôr do sol. Jubileu já estava bem melhor, mas ele queria ir embora das pressas dali. Então, pedi para ele se acalmar e fomos tomar um bom café da manhã. Confesso que o café da manhã dessa pousada foi o melhor que eu já comi em todas as minhas viagens pelo Brasil afora. Eu comi um belo de um x-caboquinho, que é o pão com tucamã e queijo coalhado. Uma delícia. E tomei uma vitamina de genipapo. Nunca experimentei antes, mas foi a melhor vitamina que já tomei na vida. Jubileu, com seu jeito abananado, comeu cuscuz com queijo, bolo de mandioca e suco de cupuaçu. Depois do café da manhã, fomos abastecer o caminhão e fazer algumas checagens para a viagem. Deixei meu celular no quarto carregando, pois Jubileu usava o único carregador veicular que tinha. Meu celular era o modelo Nokia 1100. Gostava muito desse celular,
pois ele tinha lanterna. Abastecemos o caminhão e fizemos algumas calibragens dos pneus. Então, retornamos para a pousada. Não levamos nem uma hora para retornar, mas quando entro no quarto, qual foi a minha surpresa? Todas as minhas coisas estavam reviradas, diferente de como eu havia deixado. Minha cama estava bagunçada e meu celular havia sumido. Mas eu fiquei muito nervoso. Procurei a dona Lourdes, a dona da pousada, para esclarecer isso, pois tinha uma forte suspeita que seu filho havia entrado no meu quarto, pois adolescentes têm essas manias de mexer em coisas alheias. Mas na recepção da pousada estava apenas o garoto. Eu o perguntei por sua mãe e ele disse que não havia desde a manhã. Então, eu o perguntei se ele havia entrado no meu quarto e ele disse que não, pois estava na escola e tinha chegado fazia 5 minutos. E além do mais, sua mãe dele tem as cópias das chaves dos quartos. Então, rapidamente, peguei o celular de Jubileu e liguei para o meu celular, mesmo sabendo que quem quer que o tenha roubado provavelmente já havia se livrado do chip. Mas para minha surpresa, o celular estava chamando e alguém o atendeu. Dava para escutar a respiração da pessoa na linha. Por mais que eu falava alô, alô, a pessoa não respondia e desligava. Fiz isso por mais 2 vezes e aconteceu a mesma coisa. E na terceira vez, não atenderam mais. Pelo menos agora, eu tinha certeza que não foi o garoto que pegou meu celular, pois ele estava ali na minha frente sentado, apenas me observando. Resmunguei a Jubileu que isso era um absurdo e que nós iríamos embora dali sem pagar a hospedagem. No mesmo momento, o celular de Jubileu toca. Ele atende e era um homem que se identificou como Hércules. Ele perguntou se eu estava próximo e pediu para Jubileu me passar o telefone. Esse tal Hércules me disse que era um dos homens que havia me contratado para a entrega da carga ali em Pixuna. Ele me perguntou o que havia acontecido com meu telefone, pois ele ligou no meu celular e alguém atendeu, mas não disse nada. Depois que ele disse alô, alô, está me ouvindo? Pareceu que a pessoa do outro lado da linha reconheceu sua voz e disse: Hércules! Começou a rir e simplesmente desligou a chamada. Hércules me perguntou se eu estava trabalhando com mais alguém e eu disse que não. Eu perguntei se a voz era masculina ou feminina e ele disse que era feminina. Então ele não disse mais nada a respeito disso. Mas logo me perguntou se eu queria receber 5.000 reais. Eu perguntei o que tinha que fazer e ele disse que eu precisava buscar uma carga de Manaus e trazer até aqui em Ipixuna. Eu disse que ia consultar o meu parceiro de viagem. Ele disse que ligaria novamente em meia hora. Perguntei Jubileu se ele topava ganhar 2.000 reais se fosse comigo em Manaus buscar uma carga. Ele topou e ainda disse brincando que aqui no Amazonas estávamos ganhando muito mais dinheiro do que em Minas Gerais. Assim que Hércules ligou, eu disse que topei. Então ele me passou o horário para estar em Manaus amanhã e o lugar. E assim que eu voltasse com a carga, ele me ligaria falando o local para encontrarmos. Então eu disse na inocência: passa aí logo o local que vou te entregar a carga, pois essas estradas quase não têm sinal. E ele disse que não, pois se eu e Jubileu fôssemos pegos nos nossos captores, saberiam onde eles estavam e, além do mais, não deveria me preocupar, pois eles saberiam a hora de nos contatar. Bom, a única coisa que entendi foi que era para buscar uma carga em Manaus e trazer para Ipixuna. O resto do que ele disse, não entendi foi nada, pois pense em alguém que mal sabia ler. Pois é, e Jubileu, coitado, nem se fala, era mais burro que uma porta. Bom, naquele mesmo dia, saímos de Pixuna em direção a Manaus. E outro detalhe que esqueci de mencionar era que as pessoas que me contataram também me pagavam uma grana extra devido ao combustível gasto, que por sinal era mais que o suficiente. Bom,
Era quarta-feira e tínhamos que chegar até Manaus na sexta-feira. Era pouco mais de 1000 quilômetros a percorrer. Então fomos sem pressa e durante a viagem paramos em uma casa noturna chamada Maciço de Brasília. Eu e Jubileu fomos no intuito de se divertir e pegar a mulherada. Mas qual não foi a surpresa de Jubileu de encontrar ali a moça que estava com ele no dia que ele avistou aquelas criaturas? Sim, a mesma moça que saiu correndo e deixou Jubileu para trás. Ela estava tomando cerveja com o senhor e assim que ela viu Jubileu, ela ficou pálida, parecendo que viu um fantasma. Então a moça se levantou da mesa, na verdade ela estava em uma cadeira, e foi falar com Jubileu. Os dois ficaram conversando e ela disse que trabalhava ali e que naquela noite ela saiu correndo porque estava com muito medo. Jubileu a questionou o que ela fazia em Ipixuna e ela disse que lá moram os familiares. Enquanto conversavam, ela chamou Jubileu pelo nome e ele ficou perplexo, pois em nenhum momento ele havia dito seu nome para ela. E na noite em que se conheceram, eles não tiveram tempo de se apresentarem. Jubileu a questionou de como ela sabia seu nome, e ela disse que me ouviu chamar por esse nome, mas eu também não me lembro de chamá-lo pelo nome na presença dela. Mas deixamos isso para lá, e ela se apresentou a Jubileu como Jane. Jubileu se despediu de Jane e fomos aproveitar a noite. Por volta das 4 da manhã, voltamos ao caminhão e fomos embora dali. Assim que esquentávamos o motor do caminhão, veio um homem e bateu na janela do caminhão. Ele se apresentou como Steven Wilde. Ele disse que ouviu a conversa de Jubileu com a moça e que ela não se chama Jane, mas seu nome verdadeiro é Jandira, e que não é nada bom Jubileu se envolver com ela, pois ela anda com os caras perigosos. Muitos até dizem que são satanistas, e estes envolvendo em coisas pesadas, como até mesmo o desaparecimento de pessoas. Jubileu questionou sobre a polícia e o homem começou a rir e disse que o Amazonas é um lugar sem lei, e em seguida voltou para a casa noturna. Jubileu acreditou se tratar de ciúmes daquele homem, pois provavelmente ele inventou essa história porque deveria gostar da Jane ou Jandira, sei lá. Demos partida no caminhão e seguimos viagem. Durante a viagem, paramos em uma pousada para descansar um pouco, mas nada demais aconteceu até chegarmos a Manaus. Fomos até o local estabelecido na hora estabelecida. Era um beco atrás do cemitério São Francisco, às 3 horas da tarde, daquela sexta-feira. Parou uma van e saiu 2 homens. Vieram falar com nós e disse que Hércules já havia falado com todos os detalhes da entrega e que eles mesmos colocariam a mercadoria dentro do baú do caminhão. Mas eu insisti em ajudar e eles deixaram para assim terminar o serviço rápido. Apenas pediu para que eu e Jubileu tivéssemos cuidado com as caixas, pois seu conteúdo era pólvora negra. Em outras caixas havia ácido fluorantimônico, cuja acidez é 100 vezes mais forte que o ácido sulfúrico. Em um único barril, ele disse que havia nitrato de prata misturada com enxofre. Depois de carregar o caminhão, voltamos para Manaus. Mal sabia eu que estava carregando o caminhão bomba, pois nunca na vida tinha ouvido falar em pólvora negra, nitroglicerina e ácido fluorantimônico. Como ali em Manaus havia um bom sinal de celular, Jubileu logo ligou para Jane ou Jandira e disse que estava com saudades. Disse também que estaríamos em Ipixuna no domingo e queria muito vê-la. Ela disse que achou que ele havia ido embora, e ele disse que não, que apenas havia ido buscar uma carga para um tal de Hércules. Jandira logo perguntou que carga era essa, mas antes de Jubileu responder, eu rapidamente disse para ele calar a boca,
pois estávamos em uma missão secreta, pois Hércules havia dito para não comentar com ninguém, pois se isso chegasse a ouvidos errados, poderíamos até sermos presos. Jandira, do outro lado da linha, estava ouvindo tudo e perguntou por onde iríamos passar, e o tolo do Jubileu, que era mais burro que uma porta, disse que íamos passar pela rodovia principal. Então, Jandira disse que estaria o esperando em Pixuna, mas que quando ele estivesse a uns 100 quilômetros de Pixuna e tivesse sinal de telefone, ele a ligasse, e ele concordou. Bom, a viagem foi tranquila, e quando faltavam 100 quilômetros aproximadamente para chegarmos, Jubileu ligou para Jandira. Era em torno de 11 da noite. Ela atendeu e os dois ficaram conversando até o sinal do celular desaparecer. Depois de 30 minutos, enquanto passávamos por uma estrada de terra próxima a Fogoso, que dá encontro com o rio Juruá, lembramos a todos que os lugares e nomes de pessoas que digo nesse relato é real, pois assim, quem está ouvindo não chegue à dúvida de minha pessoa, pois tenho certeza que alguns de vocês conhecem muito bem esses lugares e talvez até essas pessoas. Voltando ao relato, assim que passávamos por uma curva estreita, nos deparamos com alguns troncos de árvores no meio da estrada. Aquele era um atalho para ganharmos tempo. Esqueci de falar que na última ligação de Jubileu com Jandira, ela sugeriu esse atalho para ganharmos tempo. Mas nem suspeitávamos que se tratava de alguma armadilha, pois a Jandira parecia ser uma moça bem ingênua, pois todas as pessoas daquela região têm traços indígenas. Eu e Jubileu descemos do caminhão para remover os troncos de árvores e deixamos os faróis acesos para clarear o local. E assim que estávamos quase terminando, os faróis começaram a ficar fracos até se apagarem. Pouco antes dos faróis se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira ali parada. Em seguida, ouvimos um uivo estrondoso vindo do mato que rodeava a estrada. Rapidamente Jubileu saca seu revólver e também faria o mesmo nessa situação, mas eu havia deixado a minha arma no caminhão. A única certeza que eu tinha era que alguém deveria ter entrado no caminhão e apagado os faróis, pois não havia chance alguma da bateria acabar, pois a mesma estava com carga total. Jubileu pediu que eu terminasse rápido de retirar o tronco restante, que ele ia até o caminhão. Então eu me apressei, mas foi aí que vi uma criatura saindo do mato. A princípio achei que fosse um javali. Não dava para ver direito, mas dava para ver a silhueta daquilo. E foi quando aquilo se pôs de pé e pude ver que parecia um cachorro, porém era muito grande e muito pesado. Aquilo tinha os olhos vermelhos como brasa. Fiquei paralisado de medo e olhei em direção ao caminhão para ver se avistava Jubileu, mas vi algo muito pior. Havia mais 3 daqueles demônios saindo do mato e indo em direção ao caminhão. Como eu disse, eu só vi a silhueta daquela coisa, pois estava um breu. Eu não conseguia gritar, e de repente escuto um tiro vindo do caminhão. Sem suspenses, eu logo digo que foi o Jubileu que atirou, mas o que me deixou chocado foi que no ato do disparo, em minha volta, clareou em um rápido momento. Então pude ver nitidamente o que eram aquelas coisas. Sem sombra de dúvidas, eram lobisomens. Posso afirmar isso porque tem vários amigos caminhoneiros que já avistaram esse ser nas estradas e me descreveram sua aparência, pois eu nunca acreditei, mas agora a prova dessas histórias estavam ali, na minha frente. Pude contar no mínimo 4 dessas criaturas, mas não dava para ver direito, pois eles pareciam se mover em super velocidade, pois ao mesmo tempo que estavam em um lugar, na hora do tiro, pareceu que sumiram e depois reapareceram.
Sim, eu não tinha dúvida. Aquilo era uma emboscada, e aquelas criaturas estavam ali para nos matar e pareciam brincar conosco. Não tínhamos a menor chance contra aquilo. Então, galera, espero que tenham gostado do relato. Como esses tipos de relatos são muito grandes, decidi dividi-los em partes. Mas amanhã às 18 horas eu posto a segunda parte para vocês. Acompanhem e uma boa noite. Em meio àquela cena, eu fiquei ali, imóvel. O ar estava pútrido e ao mesmo tempo subiu um fedor intenso de cachorro molhado. Peguei rapidamente o isqueiro e acendi para ver se via algo. Eu não era fumante, mas sempre carregava um isqueiro comigo, pois eu e Jubileu às vezes queimávamos um baseado para nos manter relaxado durante as longas viagens. E qual foi minha surpresa quando acendi o isqueiro? Pude contar 4 daquelas criaturas. Uma estava em cima do caminhão farejando algo por lá, 2 estavam na frente do caminhão e o quarto só via sua silhueta atrás de mim. Achei que aquela coisa fosse me matar, mas em instantes Jubileu buzinou o caminhão. E quem é caminhoneiro sabe que a buzina do caminhão é ensurdecedora. Eu levei um baita susto e olha que eu já estava em completo pânico. Mas acabou que deu tudo certo. A buzina assustou também aquelas coisas. Jubileu gritou para que eu entrasse no caminhão e eu não pensei 2 vezes e corri com tudo em direção ao caminhão. Quando eu estava apenas a 2 metros da porta do caminhão, uma das criaturas veio com tudo e me derrubou no chão. Aquilo saltou em cima de mim e veio com as suas presas afiadas em direção ao meu pescoço. Mas rapidamente coloquei meu braço como escudo. Nessa hora, Jubileu já tinha ligado os faróis e foi possível ver aquelas criaturas com mais detalhes. Aquilo tinha um peso de um urso. Assim que cravou os dentes no meu braço, aquilo começou a sacudir a cabeça como se quisesse arrancá-lo. E com toda certeza conseguiria, se não fosse Jubileu fazer um disparo a queima-roupa na criatura. Aquilo deu um urro muito alto e correu para o mato, me deixando para trás. Entrei no caminhão rapidamente e Jubileu já deu a partida e saímos dali. Tirei a camisa e amarrei sobre meu braço, pois sangrava muito. Mas as coisas estavam longe de terminar. A velocidade máxima que estávamos indo com o caminhão era de 40 km por hora, pois a estrada era de terra e cheia de buracos, naquele suposto atalho. Se fôssemos mais rápidos que isso, o caminhão poderia tombar. Aquelas criaturas estavam perseguindo o caminhão, quando de repente começaram a pular em cima do caminhão com muita força de impacto. Parecia cenas de filme de terror. Jubileu começou a buzinar intensamente e as criaturas se afastaram. Parecia que a buzina os repeliam. E depois de 2 horas de estrada, chegamos a Ipixuna. Jubileu insistiu em me levar para um hospital, mas eu disse que estava bem e voltamos para a pousada. Sinceramente, eu não vi a hora de voltar para Minas. Ainda estava em pânico por tudo que estava acontecendo. Chegamos na pousada por volta de 2 da manhã. A dona da pousada estava na porta da casa. Ela disse que escutou um caminhão se aproximar e foi confirmar se éramos nós. E em seguida perguntou o que aconteceu com o meu braço. Eu estava tão cansado que simplesmente nem disse nada. Jubileu respondeu por mim e disse que eu havia sido atacado por um cachorro. Ela disse que tínhamos que tomar cuidado, pois ali na região havia muitos cachorros e dos grandes. Achei estranho o que ela disse, mas ignorei e fui para o quarto. Nessa noite, Jubileu dormiu no mesmo quarto que eu. Ele colocou um cobertor no chão e se acomodou lá mesmo.
Ele não tinha mais coragem de dormir no caminhão. Quando fui lavar meu ferimento, tomei um susto, pois os ferimentos foram muito intensos. Então, quando fui falar com o Jubileu que ia no hospital pela manhã, logo pego ele no flagra, falando com a Jandira pelo telefone. Ele dizia a ela detalhes de tudo o que aconteceu, como se ela não estivesse por trás de tudo aquilo. Começamos a discutir e eu disse que ela armou aquilo para nós. E ele insistia que ela não tinha nada a ver com isso tudo. Eu estava muito cansado e deixei para lá tudo isso e fui dormir. Logo pela manhã, Hércules liga e disse que precisava da carga antes das 8 da manhã. Jubileu, que falou com Hércules, disse que impossível, pois estaria me levando a um hospital, pois eu teria sido ferido por um cachorro muito grande. Hércules imediatamente perguntou onde estávamos e Jubileu passou o endereço da pousada. Ele disse para não sairmos da pousada, que ele estaria lá em 20 minutos. Hércules logo chegou em um sedã e veio um casal junto com ele. Porém, o casal estava em uma van. O casal se apresentou como Jucimeire e Jacinto. A Jucimeire parecia ter em torno de 30 anos e Jacinto em torno de 50. Hércules pediu para ver o meu braço. E assim que eu tirei a faixa, para minha surpresa, estava bem pior do que antes. Já estava ficando roxo e dormente. Hércules rapidamente pediu para Jacinto e Jucimeire descarregar o caminhão e levar a carga. E era para Jacinto esperar na pousada até ele chegar, pois ele me levaria a um hospital. Entrei no carro de Hércules e fomos para o hospital. Assim que cheguei, imediatamente tomei vacina antirrábica e também tomei a vacina dupla DT, que é uma vacina tão segura e eficaz quanto a antitetânica. E além disso, tomei 16 pontos no braço. Durante a volta para a hospedaria, Hércules me perguntou o que tinha ocorrido de verdade, pois minha vida e a de Jubileu corria perigo se realmente tivesse acontecido o que ele estava pensando. Então, sem hesitar, contei toda a verdade para Hércules. Ele não parecia estar surpreso com a minha história, e durante todo o caminho, ele não disse mais nada. Assim que chegamos na hospedaria, ele nos pagou os 5.000 reais e disse que precisávamos ir embora naquele mesmo dia antes do sol se pôr. Jubileu disse que ainda precisava encontrar uma pessoa, que era Jandira. Foi aí que Hércules resolveu contar tudo. Primeiro ele nos perguntou se depois de tudo que tínhamos visto, agora acreditávamos em lobisomens. Eu afirmei que sim. E Jubileu disse que não tinha tanta certeza se eram realmente lobisomens. Foi então que Hércules disse: não importa, cara, se são lobisomens ou alguns outros tipos de fera. O que importa é que essas coisas captaram o cheiro de vocês e viram o encalço de vocês essa noite. Perguntei como ele sabia disso e ele disse: essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalarem aqui no país, se não forem impedidos. As autoridades peruanas não sabem sobre essas criaturas, porém, eles cometem muitas atrocidades naquele país, e isso estava fazendo as autoridades investigarem e chegarem perto de os descobrirem. Então, antes que isso acontecesse, esse grupo cruzou a fronteira e veio aqui para o Brasil. Até onde sei, eles são em torno de 12 membros. Eles têm um líder, o qual é conhecido como Aquiles. Não sei se esse é o seu verdadeiro nome, mas acredito que seja apenas um pseudônimo. Fiquei surpreso com cada palavra de Hércules e perguntei: mas o que esse grupo quer fazer aqui na cidade? Eles são conhecidos como a Matilha. Todos eles têm uma tatuagem de uma cobra no pescoço. Eles pretendem migrar o grupo inteiro para Manaus, mas por enquanto se estabeleceram aqui, próximo a Ipixuna. Pois antes de se migrarem,
Eles precisam fazer o ritual da lua para os fortalecerem, e a única feiticeira capaz de realizar esse ritual aqui no Brasil residia ali, na cidade Eurunepé, que fica ao lado de Ipixuna. Jubileu logo disse que Jandira não tinha nenhuma tatuagem de cobra no pescoço, e Hércules disse que ela não pertencia à matilha, mas trabalhava para eles como bode expiatório. E agora, graças às burrices de Jubileu, a matilha já deve saber de tudo. Perguntei a Hércules do que a matilha sabia, e ele disse: eu e meu pessoal caçamos e extinguimos essas criaturas. Não recebemos nenhum apoio de nenhum órgão do governo para fazer esses serviços. Mas o cabeça da operação é o governador peruano, Félix Moreno, e outras pessoas de poder de dentro do governo peruano. Nessa hora, eu já não entendia mais nada e pedi para Hércules, por favor, explicar melhor, porque eu e Jubileu estávamos mais perdidos que cego em tiroteio. Hércules deu uma risada e disse: vocês nunca, jamais deveriam saber de nada disso, mas estou contando tudo porque temo pela vida de vocês e não quero me sentir culpado caso isso aconteça. Quando essa matilha começou a aprontar dentro do território peruano, as autoridades começaram a desconfiar de incêndios de um grupo envolvidos em magia negra com poderes além da compreensão humana. Mas quando esse grupo soube que o governo estava em seu encalço, eles decidiram migrar para o Brasil permanentemente. E assim que chegaram em Tabatinga, descobriram que próximo a Ipixuna morava essa rara feiticeira, capaz de realizar o ritual da lua, do qual pode os deixar em 10 vezes mais forte. Eles se encontraram com ele e marcaram o ritual para a super lua cheia, conhecido como Perigeu, daqui a 5 meses, que será no dia 19 de março de 2011. Nesse dia, a lua estaria 4.000 quilômetros mais próxima da Terra. E quanto maior e mais intensa a lua, maior os poderes lhe são concedidos. A única chance minha e da minha equipe é de os matarem antes desse grande evento, pois se esse ritual for realizado com sucesso, será impossível os matarem. Eles não deixarão essa região até esse dia, mas depois desse dia, eles pretendem migrarem para outras regiões e principalmente para Minas Gerais, que é onde vocês dois moram. Fiquei perplexo com tudo isso que estava ouvindo. Olhei para Jubileu e ele estava com a mesma cara de bobo. Provavelmente não estava entendendo nada do que Hércules falava e provavelmente deveria estar pensando em Jandira. Perguntei a Hércules qual era o seu envolvimento com o governo peruano e ele disse: eu e meu grupo estamos fazendo serviços em troca de favores. Eu e mais 5 pessoas dos quais estão comigo éramos traficantes. Estávamos sempre transportando drogas da fronteira peruana para o Brasil e vice-versa. Mas fomos pegos no Peru e entramos em conflito com a polícia peruana. Houve troca de tiro e 3 do meu pessoal foram mortos. Eles tiveram reforços e conseguiram nos prender. Depois de longas investigações, a Polícia Nacional do Peru descobriu que eu e meus homens já haviam entrado em conflito com membros da matilha por dívidas de drogas. Éramos os únicos que já tinham visto o líder da matilha, o Sr. Aquiles. E depois de alguns dias, a polícia nos levou para um lugar isolado e lá encontramos o governador Félix Moreno e outros de poder. Eles nos fizeram uma proposta de vir para o Brasil e matar todos os membros da matilha em troca da nossa liberdade. Quando realizássemos esse trabalho, ganharíamos novas identidades e novos nomes, e teríamos uma vida nova. Essa é a missão super secreta. Apenas o governador e outras pessoas de poder que sabem da existência da mesma. E para a polícia peruana, estamos mortos. E é isso que vai acontecer se não acabarmos com a matilha ou tentarmos fugir. A matilha tem 5 meses para se preparar para esse ritual. Porém, eu e meus homens só temos mais 7 dias de prazo para os matarem e mandar foto da cabeça de cada um deles
para o nosso líder, que nos monitora através dessas tornozeleiras para que não fujamos. Quando voltei para a fronteira, recuperei parte do dinheiro perdido após a minha prisão e ainda tenho o suficiente para pagar vocês dois por mais um favorzinho. Topam? Perguntei que favor seria esse, e como eu saberia se poderia confiar neles, já que eram pessoas muito ruins. E ele disse: olha, Robert, você não me conhece, e seja lá quem eu for, te garanto que sou mais humano do que as criaturas que te atacaram. Eu até te levei para o hospital. Estou aqui perdendo horas com você do meu precioso tempo. Quando vocês enfrentaram sozinhos 4 das criaturas e conseguiram atirar em uma delas, e o seu amigo conhece o bode expiatório deles, vocês já estão mais que envolvidos. Podem até se negar a me ajudar, mas se essas criaturas conseguirem realizar o ritual da Superlua, eles vão migrar para Minas Gerais, e podem ter a certeza que irão atrás de vocês, pois vocês atirou em um deles, e eles são bem unidos. Quando se mexe com um, se mexe com toda a matilha. Eles irão até o inferno atrás de vocês dois. Ou seja, vocês já estão envolvidos nisso. Ou me ajudam a acabar com eles, ou eles acabarão com vocês. Eu já estava tremendo de medo. Falei: Jesus, Maria e José, olha com quem eu vim me meter. Com uma matilha de lobisomem procurada internacionalmente e com traficantes criminosos. Hércules disse: esse será o último favor, e dessa vez pagarei vocês dois 10 mil reais. E essa matilha sabe da existência minha e de meus homens, a seu encalço, e agora suspeitam que vocês trabalham diretamente para mim. Bom, primeiramente quero que vocês dois finjam não saber de nada, que Jandira é uma deles. Deixem ela pensar que vocês não sabem de nada, pois assim saberemos onde e quando eles irão agir. Depois, vou querer que vocês façam e simulem o mesmo trajeto da última viagem. Quero que eles pensem que vocês continuem trabalhando e trazendo carga para mim. Quero que a Jandira, de alguma forma, fique sabendo, pois assim eles armariam emboscada para vocês durante o trajeto. Eu logo disse: pode esquecer, Hércules. Você tá louco? Jamais coloco a minha vida em risco dessa forma novamente. Ele disse: calma, calma. Toda a mercadoria que vocês trouxeram para mim é altamente explosiva. Um de nossos informantes me disse onde eles costumavam residir na mata. Eu tenho todas as coordenadas do lugar. E assim que vocês estiverem na estrada, eles irão atrás de vocês. Nesse tempo, eu e meu pessoal colocaremos explosivos na toca deles. Dessa vez, eles vão conseguir imobilizar o caminhão de vocês com armadilhas como da última vez. Mas dessa vez, assim que o caminhão parar, parte dos meus homens sairão de dentro do baú do caminhão com metralhadoras, acabando com essas criaturas. Muitos deles, com certeza, irão fugir. E assim que chegarem em seus esconderijos, serão surpreendidos pelas bombas tóxicas de nitrato de pólvora. Isso servirá para os deixarem tontos e fracos. E aí que os surpreendemos e os matamos. Trabalho fácil para vocês receberem 10 mil reais e ainda saírem como heróis. Bom, eu simplesmente topei. Aquele homem tinha uma lábia muito convincente. Parecia até Jesus falando. Até Jubileu topou. Estava com medo. Mas uma coisa que Hércules disse que me tranquilizou bastante é que aquelas criaturas eram muito fortes e ágeis. Porém, não eram nada inteligentes. Já ele era bastante estrategista. Jubileu continuou a conversa com Jandira, pois precisávamos dela. E por volta das 6 da noite, saímos com o caminhão. E no baú do caminhão estava Jacinto, Jucineire e outro rapaz que se chamava João Alves. Tínhamos que passar pelo mesmo percurso para sermos emboscados novamente pelas criaturas, mas dessa vez eram eles que seriam emboscados. Antes de sair, ligamos para Hércules e avisamos
que tudo estava como planejado e que a qualquer momento seríamos atacados pelas criaturas. Hércules disse que não perderia tempo e estava indo com o resto do pessoal colocar os explosivos na toca das criaturas. Confesso que estava tremendo de medo, ainda mais naquela noite. Era uma noite de lua cheia. Depois de umas 3 horas, chegamos no tal sítio. Eu estava apreensivo. Esperamos no caminhão por volta de uns 20 minutos e nada das criaturas vir nos atacar. Então, Jacinto nos ligou de dentro do baú do caminhão e disse para pegarmos nossas armas e irmos até a casa do sítio, que qualquer movimentação estranha que eles percebessem, eles já sairiam atirando. Eu disse para eles não atirarem até eu sair de lá, pois não queria ser atingido por bala perdida. Lá fomos eu e Jubileu. Entramos no sítio e batemos na porta da casa. Já estava com a mão na cintura para atirar, quando de repente, uma voz feminina do lado de dentro pergunta se éramos os amigos da Jussara. Respondi que sim. Então ela abre a porta e me entrega os documentos da Jussara. Saí correndo dali até o caminhão e falei para o pessoal que estava no baú do caminhão ligar urgente para Hércules e avisar que era alarme falso. Eles ligaram mais de 10 vezes, porém o telefone tocava e caía na caixa postal. Pegamos o caminhão e voltamos imediatamente. Fomos direto para onde Hércules estava indo, pois temíamos pelo pior. Se as feras não vieram ao nosso encalço, com certeza estariam lá, esperando Hércules e seu pessoal chegar. Mas que pesadelo! Jandira havia armado uma armadilha em cima do que havíamos armado para ela. Com certeza, ela sabia o que estava planejando muito bem. Mas como ela sabia disso? Ah, claro. Com certeza foi a velha maldita da hospedaria. Agora tudo faz sentido. A filha da mãe roubou meu telefone para tentar obter informações sobre mim. E ela estava varrendo a frente da hospedaria enquanto conversávamos ali. Com certeza ela escutou tudo. E quando ela disse que aquela seria a nossa última noite ali no estabelecimento, ela não quis dizer para irmos embora no dia seguinte. Ela quis dizer que morreríamos naquela noite. Um ódio junto com coragem me subiu à cabeça. Agora eu estava disposto a acabar com essas criaturas. E depois meteriam a bala na cabeça da velha. Chegamos à meia-noite em ponto no local onde supostamente Hércules teria ido. Eu e Jubileu estávamos carregando nossos revólveres, enquanto Jucineire, Jacinto e João estavam com metralhadoras e também carregavam bombas de fumaça com nitrato de prata para deixar as criaturas lentas e cegas. Entramos na mata e o procuramos por toda parte. Encontramos uma trilha de mato quebrado recentemente e seguimos por ela. Depois de andar uns 3 quilômetros mata adentro, encontramos restos mortais dilacerados, cápsulas de bala e armas no chão. Tudo indicava que aqueles restos mortais pertenciam a Hércules e seu pessoal. Eu não podia acreditar que caímos em outra armadilha. O caminhão era a nossa única salvação, mas estávamos a 3 quilômetros dele. Então empunhamos firme as armas e fomos voltando devagar. De repente, uma voz de cima da árvore nos chama. Era um dos homens que estavam com Hércules. Ele desceu imediatamente apavorado, pediu para irmos embora dali. Começamos a andar bem atentos e logo começamos a ouvir uivos ao longe. Então, rápido em sua direção. Quando do mato, saiu mais 3 daquelas criaturas e pegou o Jacinto. Dessa vez, infelizmente não fizemos nada. Apenas continuamos a correr em direção ao caminhão. Entramos os 3 com tudo dentro do caminhão. O ligamos e assim que demos a partida, 2 daquelas criaturas começou a bater com tudo no caminhão. E assim que saímos com o caminhão,
uma das criaturas entrou na frente tentando parar o caminhão. Aceleramos e passamos por cima, esmagando aquela criatura. Jubileu olhou pela janela e viu uma grande poça de sangue da criatura que atropelamos, enquanto as outras duas estavam lá paradas, observando o caminhão. Jubileu colocou o revólver para fora da janela, começou a atirar. Em uma velocidade incrível, as duas criaturas desapareceram. Dali mesmo da estrada, já peguei o caminho para Manaus e nem quis saber de passar em Pichuna para buscar os meus pertences que ficaram na hospedaria. Foram 2 dias de viagem até Manaus e durante a viagem, o rapaz que estava conosco, que se chamava Jean, já estava bem mais calmo e nos contou tudo. Ele disse que quando ele e seu grupo entraram na floresta, tudo estava calmo e tranquilo. Não havia nem sinal das criaturas. Mas assim que abrimos as mochilas para pegar os explosivos, as criaturas começaram a sair do mato. Ele contou e disse que havia 8 daquelas criaturas, contra 5 homens, incluindo ele. Todos ali começaram a atirar, mas era preciso no mínimo uns 20 tiros para derrubar cada um deles. Foi um grande tiroteio e bombardeio. Eles conseguiram derrubar e matar 3 das criaturas. E quando Jean viu que só restava Hércules de pé, atirando, ele jogou a última bomba de ácido cítrico em direção às criaturas e saiu dali correndo e subiu em uma árvore. Lá de cima, ele presenciou Hércules sendo devorado vivo. Depois que todos haviam morrido, as 5 criaturas restantes começaram a cheirar o ar e olhar em sua direção na árvore. E ele jura que ouviu um daqueles demônios dar uma risada sinistra e demoníaca. Provavelmente deveria ser o líder que deu a tal risada. Ele começou a querer desmaiar e quase caiu da árvore. Mas aí, rapidamente ele tirou a camisa e amarrou na sua cintura e na árvore, para caso ele desmaiasse e não caísse. Ele disse que as criaturas o ignorou e entrou para o mato, mas ele sabia que se tratava de alguma armadilha. Só estavam esperando ele descer para o emboscar. Ele ficou ali por volta de umas 4 horas em cima da árvore até nós aparecermos, e ele só desceu quando teve certeza que era nós. Bom, se tinha 8 criaturas e eles mataram 3 e nós matamos 3 com o líder da alcateia, então só ficaram 2. Provavelmente não houve continuidade do plano do ritual da superlua e essa coisa toda. No final das contas, Hércules conseguiu concluir sua missão. Eu não gostava dele pelo tipo de pessoa que ele foi, mas no final das contas, lamentei a sua morte. Meu relato parece um filme de terror, mas no final de tudo, me senti um herói, como se tivesse acabado de salvar o mundo. Bom, quando chegamos a Manaus, ainda tivemos que ficar por lá por mais 3 dias. Nós despedimos de Jean e essa foi a última vez que o vi. Bom, ele disse que ia arrumar um jeito de tirar a tornozeleira e desaparecer no mundo. E se ele desse sorte, a polícia peruana continuaria acreditando que ele estava morto junto com Hércules e seu grupo, pois o governador não estaria disposto a colocar mais pessoas atrás da matilha que já não existe mais. Nesses 3 dias que ficamos em Manaus, Jubileu conheceu uma moça de programa e se apaixonou por ela. Quando voltamos a Minas Gerais, ele continuou tendo contato com essa moça e 2 anos depois, ele se mudou para Manaus e vive com ela lá até os dias de hoje. No dia 19 de março de 2011, presenciei a superlua aqui mesmo em Uberaba, em Minas Gerais. E pensei, será que existem outros grupos dessa criatura fazendo esse tal ritual? Bom, isso nunca vou saber. Alguns anos se passaram e no final de 2015 fui lá em Manaus visitar Jubileu, cabeça de vento. Eu não sabia onde ele morava, mas não foi difícil achar, pois quem é que não conhece o Jubileu?